Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O tema de hoje é Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Para falar sobre o assunto, convidamos o Dr. Paulo Bonvicini, advogado aqui de Santa Cruz das Palmeiras. Olá, Dr. Paulo, tudo Olá, bem? Um bom dia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente procura sempre dar uma força aí, esclarecer as dificuldades que o pessoal está tendo aí, né? As dúvidas da população. As dúvidas da população, muita gente questionando aí, né? Isso, muito obrigada por ter aceito. Então a gente... Dr. Paulo, para a gente iniciar aí esclarecendo mais essa dúvida da população de Santa Cruz das Palmeiras, e de uma forma assim simples, o que é, na verdade, o IPTU? IPTU, vamos falar pela sigla. I, imposto. P, predial, territorial e urbano. Por quê? Ele é um imposto, muita gente pensa que é um município que cria, mas não é. Ele é previsto na Constituição Federal. E ele incide sobre todos os proprietários que têm um imóvel, com construção ou não, e que tem a posse, o domínio e a propriedade no perímetro urbano e nas circunvizinhanças. Quer dizer, às vezes você não tem que seja até uma chácara, mas ela esteja dentro do perímetro urbano, incide esse imposto. Olha só. Então todo mundo que tem aí uma propriedade, um imóvel... Isso, perfeitamente. Pode ser uma casa, um terreno, um prédio, mas que esteja dentro do perímetro urbano. Tem que estar pagando esse Tem que pagar. Doutor, como que é calculado esse valor? Ele é calculado do seguinte modo. E benfeitorias, o tipo de construção, a localização. Entendi, tudo isso conta. O metro quadrado, né? O tamanho da construção. Então, vamos supor, eles fazem aí os multiplicadores aí e chegam a esse valor, né? Sim. Isso quer dizer que quem tem uma casa grande vai pagar um valor mais. de IPTU maior do que quem tem uma residência Exatamente. pequena. Se a pessoa tem uma casa grande, num bairro, uma casa grande, nova, num bairro bem localizado, a tendência é ser o IPTU dele sempre mais elevado. Entendi. Agora que ele tem aquela moradia simples, sem benfeitoria, sem nada. Tipo, na casa popular. Casa popular, sempre o imposto terá que ser menor terreno, valor. Por exemplo, que não tem terreno tá bom. O terreno também, se ele for localizado num bairro que tem uma infraestrutura grande, muita coisa, ele vai ser elevado também. Ao passo que um loteamento popular, ele será bem mais barato. Entendi. Doutor, e assim, todo proprietário de imóvel é obrigado a estar pagando ou tem alguns casos aí que tem alguma isenção? A isenção é o seguinte, doutora Genita, cabe à Câmara Municipal elaborarem leis que, vamos dizer, beneficiem o pagamento e diminuam até o valor do imposto. Que nem aqui em Santa Cruz das Palmeiras, o aposentado que possui somente um imóvel, me recordo se é 2 ou 3 salários mínimos, ele é isento. É um caso de isenção, então. Isso, exatamente. E tem um projeto na Câmara, no mesmo sentido da pessoa que só possui um imóvel e seja portadora de AIDS, câncer e doenças, aquelas doenças mais terríveis, né? Aquelas doenças crônicas. Sim. Insuficiência renal. E como que ele pode ficar sabendo se ele é isento? Indo até a prefeitura, por exemplo? Bom, aí é o seguinte, a prefeitura ela presta essas informações, né? E o procedimento é o seguinte, se ele sendo beneficiário, ele tem que fazer um requerimento. Ele teria que ir no cartório de registro de imóveis, pegar uma certidão de imóvel único, o carnê do ano passado, o comprovante dos rendimentos dele, né? INSS, ou que seja a pessoa que esteja trabalhando aqui no o Olerite, e levar na prefeitura, eles vão fazer um cadastro e certamente ele será isentado. Olha, doutor, eu tenho certeza que assim, a maioria dos aposentados não sabe disso. É importante. O brasileiro ele tem aquela mania, infelizmente ele não procura informações. Exatamente. Mas é importante o esclarecimento do senhor hoje. Com certeza. Porque aí os aposentados aqui de Santa Cruz das Palmeiras, dá uma chegadinha na prefeitura, ver se realmente se enquadra nos requisitos para pedir, para fazer esse requerimento de isenção, que é muito importante. Eu que trabalho praticamente, meu escritório totalmente voltado para o direito previdenciário, tenho certeza de que, nossa, muitos aposentados não estão sabendo disso.
Doutor, E é uma lei antiga, viu, isso aí? É, né? Isso aí eu creio foi criada no início da década de 90, isso aí. e essas regras são impostas pela prefeitura. Prefeitura, por E a exemplo, pode ir prefeitura- numa outra cidade, pode Isso é haver um outro tipo de diferente. isenção. Sim. Eu Então, sei que em uma cidade aí, por exemplo, se a construção não ultrapassar 50 metros quadrados e ser a única do contribuinte, ela é isenta. olha, então isso, a gente que é assistido aí praticamente pelo país todo, né? Nós gravamos aqui em Santa Cruz Isso. das Palmeiras, mas por ser pela web, a gente recebe aí perguntas do Brasil inteiro. Então procure a prefeitura aí da sua cidade e verifique se você está aí preenche esses requisitos aí para solicitar a sua isenção. Muito importante. Eu isso. aconselho a todo contribuinte a procurar o setor de tributação da prefeitura, né? E verificar se existe esse tipo de isenção, né? Qual ser, se ela se enquadrar e Cada cidade é diferente, então é importante que ele vá lá. solicitar seus direitos. Cada cidade, isso aí, como eu disse para você, é legislação municipal, certo? Tá. Então, cada cidade é diferente. A Constituição- Como também existe cidade que não dão incentivo nenhum. A Constituição dá essa faculdade para a prefeitura Dá essa liberdade, criar isso. os requisitos. Bom, doutor, e o que acontece com aquele que deveria contribuir, que deveria pagar esse imposto e não paga? Más notícias. Más notícias, né? Seguinte, vamos fazer pela base da prefeitura aqui, né? Primeiro ela notifica, né? Sim, Tem um prazo de 2 a 5 anos para ser inscrito na dívida ativa. sim. Depois ela vai ser executada. E é um processo de execução normal. A pessoa pode ter expropriado bens, valores e até perder o imóvel, dependendo do caso. Isso que é grave, né? Isso que o imóvel destinado à moradia da família, ele não pode ser piorado, mas existem umas exceções. E a dívida IPTU está enquadrada entre essas exceções. Nossa, bom, então é muito importante estar aí se inteirando desse assunto, Isso. verificando quanto tempo que está em débito com a Exatamente. prefeitura, e pode tentar negociar. Com né? certeza. O intuito do poder público é sempre arrecadar o dinheiro, né? Não adianta para ele pegar um imóvel aí, que vamos dizer, o processo administrativo, para ele incorporar isso no patrimônio dele, e depois ele dispor para ter valores. É muito complicado, muito difícil. Uma burocracia só. Entendi. Bom, importante isso também, a gente ficar atento para depois não ter aí, poder perder seu imóvel diante do não pagamento do imposto do IPTU. E vale dizer, vou tomando por base aqui em nossa cidade, Aham. são feitas várias tentativas de parcelamento. Entendi. Então, ano passado aí eu na minha opinião, é errado. Vamos desculpar aí. A pessoa não pagou e você teve a isenção de todos os juros e multa pra você pagar à vista. Entendi. Então, o contribuinte que fez em dia certinho lá, que vantagem que ele teve? Pois é. A prefeitura tem então facilitado aquele Facilitou. que tá em Mesmo débito. assim, teve gente que não pagou. E, segundo as informações extraoficiais aí, são 12 milhões de reais que tem nessa situação que a prefeitura precisa receber, muito né? dinheiro, É muito né? dinheiro, pô, uma Muito cidade do dinheiro. porte da gente. Doutor, E faz falta. É uma dúvida que a gente sempre ouve com relação ao inquilino. Aquele que aluga o imóvel e aí ele é responsabilizado para estar pagando o IPTU. Certo. Tá certo isso? Como que funciona? Isso aí é o seguinte, a lei do inquilinato prevê isso. É na hora do contrato, do aluguel, as partes que se acertam. Sim, então é uma faculdade ali Isso. das partes, na Vamos hora do supor, contrato. o proprietário fala, você vai pagar um aluguel mais barato, só que você vai me pagar o IPTU. Entendi. Certo? Tem casos Então assim. isso é lícito. É lícito. E aí cabe o inquilino na hora da negociação do aluguel, Exatamente, de estar fechando o contrato ali na imobiliária, tá verificando se tem condições de pagar, né? Pagar ou não, né? E até vamos supor, ir na conversar. prefeitura e ver o valor desse. Sim. Isso vai que seja um tributo muito alto aí, depois a responsabilidade é dele. Porque pode parcelar, né? Mas vai que ele paga antecipadamente esse valor e depois sai do imóvel, né? Exatamente. Então é bom ele já... Como também, se for previsto no contrato de locação, ele pagar o IPTU,
e ele não pagar, é caso até de ação de despejo, né? Sim. Aí vamos por abrangeria também, os fiadores, contrato, exatamente, né? Os fiadores e outras pessoas ali, atinentes ao contrato. Mas pessoas que estão envolvidas são responsabilizadas. Saindo um pouco fora do assunto, o contrato de locação, a pessoa sempre exige fiador, né? Sim, sim. Hoje não, dificilmente se aluga. E voltando àquele outro assunto também, é um caso de perda de imóvel também. O fiador de locação. Então, olha só, a gente tem que ficar de olho então, né? Porque a gente pode estar até pagando tudo direitinho, mas ser fiador de alguém e vira perder nosso imóvel. Perde imóvel. Nossa. Doutor, e para onde vai esse dinheiro arrecadado pelo IPTU? Bom, tudo isso, o IPTU, ISS, TBI, tudo isso vai para um caixa comum da prefeitura. Então vai para um cofre só. E lá, vamos dizer, na lei municipal lá, existe os valores e percentuais a qual tem que ser aplicado esse dinheiro. Sim. X% para educação, X% para saúde, X% transporte. Então não existe hoje, vamos supor, eu pago o IPTU, ele vai ter que ser aplicado na conservação da rua. Ele vai ser distribuído conforme a lei municipal que especifica o assunto. Entendi. Que determina a distribuição dos valores arrecadados. Então quer dizer que todos os valores aí dos impostos pagos para a prefeitura, eles juntam num bolo único. Isso, perfeitamente. E aí a lei que é criada pelos vereadores, exatamente, né? O orçamento. A lei orçamentária, ela Quem que tem vai que decidir. respeitar a lei municipal. Sim, ela que vai decidir onde vai ser destinado esse valor. Então pode muitas vezes a arrecadação do IPTU está sendo aplicada em escolas, em hospitais. Perfeitamente. Diferente da contribuição de melhoria, né? A contribuição de melhoria é só para aquele fim. Aqui em Palmeiras não tem, mas existem cidades, vamos supor, que foram se criados bairros, né? E não tem o asfalto hoje. Então o que a prefeitura faz? Mediante também o processo da Câmara, o projeto vai para a Câmara, tudo ela cria essa contribuição de melhoria. Então o valor que é destinado para fazer esse asfalto vai ser rateado para os moradores, os beneficiários, né? Entendi. Aí se der uma contribuição especificamente para isso. O dinheiro liberado terá que somente ser esse fim. Entendi. Agora o IPTU, em regra, não. Ele vai para um bolo grande. A gente ouve muito pessoal falando assim, mas as ruas estão com buraco, não. IPTU, E aí vai depender da necessidade do município também, né? Cada qual tem uma necessidade maior, né? Entendi. Doutor, então, para finalizar, vamos responder aqui uma perguntinha de um internauta. Ele fala o seguinte: comprei um terreno em um loteamento que ainda está em obras. Gostaria de saber se é correto cobrar IPTU de um terreno que não se pode construir, que não tem iluminação, asfalto e não tem rede de esgoto. A partir do momento que ele adquiriu o lote, aí no caso o terreno, ele é responsável pelo pagamento de IPTU. Até mesmo por conta daquilo que a gente acabou de dizer, né? Que a arrecadação do IPTU, ela não é destinada a isso, a infraestrutura ali do terreno. Perfeitamente. O que deve estar acontecendo com esse contribuinte? Ele deve estar com pressa ou necessidade de construir. Então, eu aconselho a pessoa, quando for adquirir um lote, para que veja que tudo isso, essas são essas informações. Quanto tempo vai ser liberado para a construção, ou a construção de esgoto, a iluminação, porque isso tudo, o loteador, o empreendedor, ele tem que, quando ele vai solicitar à prefeitura a liberação do loteamento, ele tem que especificar essas datas. Isso, então, normalmente acontece em casos de loteamento inicial, né? Isso. Está iniciando um novo exatamente. Bairro, e não tem às vezes a pessoa está aquele recurso até limitado, vou comprar o terreno e vou construir a casa. Aí ele compra o terreno e não pode construir. Então ele teria que comprar um lote já pronto, né? Tem que verificar isso no momento da compra. Exatamente. Né? Agora, ao contrário daquele que compra investimento, né? Vai deixar lá, o imóvel valoriza sempre, né? Sempre valoriza, e esse não vai ter prejuízo. Entendi.
Bom, doutor, adorei receber o senhor aqui no nosso programa. Tenho certeza que a população, quem estiver nos assistindo, também gostou, viu? Eu gostaria de estar passando para suas mãos uma canequinha personalizada do nosso programa, só como uma forma de agradecimento. Muito obrigado. Te agradecer e dizer que nosso espaço aqui está sempre aberto para quando o senhor quiser vir. Obrigado a você pela oportunidade e obrigado a todos os telespectadores e internautas. Obrigada. O senhor será sempre muito bem-vindo. Obrigado. Tá? Bom, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Você continue mandando suas dúvidas, suas sugestões para o nosso e-mail direitocomangelica@gmail.com. Não se esqueça de que você tem um encontro marcado comigo todos os sábados. Eu estou esperando você. Muito obrigada, fique com Deus. Tchau, tchau.